Continuação da minha história. Série de leitura Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Vamos lá? Através do meu trabalho na igreja, eu me conscientizara de que era certo e até essencial eu me amar e me aprovar. No entanto, ficava adiando, exatamente como acontece com aquela dieta que sempre dizemos que vamos começar amanhã. Porém, não dava mais para eu procrastinar. De início, foi muito difícil ficar diante do espelho e dizer coisas como: Louise, eu amo você, amo de verdade. Todavia, persistindo, descobri que eu não estava mais me diminuindo em certas situações como fazia no passado, o que me mostrou que eu estava progredindo com os exercícios do espelho e outros. O mais importante era eu me livrar dos padrões de ressentimento que abrigava desde a infância. Era imperativo para mim desprender do meu interior todas as acusações. Sim, eu tivera uma infância difícil, cheia de maus tratos sexuais, físicos e mentais. No entanto, isso acontecera havia muito tempo e não podia ser desculpa para o modo como eu estava me tratando. Afinal, meu corpo estava se agredindo com um crescimento canceroso porque eu não havia perdoado. Chegara a hora de ir além dos incidentes em si e começar a compreender que tipo de experiências poderiam ter criado pessoas capazes de tratar uma criança daquela maneira. Com a ajuda de um bom terapeuta, expressei toda a velha e represada raiva, socando almofadas e gritando de ódio, o que me fez sentir muito mais limpa. Em seguida, comecei a juntar os pedacinhos de histórias que meus pais haviam me contado sobre as suas infâncias e consegui ver um quadro maior de suas vidas. Com minha compreensão cada vez mais crescente e analisando-os de um ponto de vista adulto, comecei a sentir compaixão pelo sofrimento dos dois e a culpa que eu atirava neles foi se dissolvendo vagarosamente. Junto com tudo isso, procurei um bom nutricionista para me auxiliar na limpeza e desintoxicação do meu corpo, prejudicado por todas as comidas inadequadas que eu ingerira ao longo dos anos. Aprendi que elas se acumulam e criam um corpo cheio de toxinas, tal como os pensamentos inadequados se acumulam e criam uma mente intoxicada. Foi-me recomendada uma dieta muito rígida, constituída quase que só de hortaliças. No primeiro mês, fiz lavagens intestinais 3 vezes por semana. Não fui operada. Como resultado dessa completa limpeza física e mental, 6 meses depois de ter ouvido o diagnóstico, consegui que os médicos concordassem com o que eu já sabia. Eu não tinha mais nem sinal de câncer. A essa altura, eu sabia por experiência própria que a doença pode ser curada se estamos dispostos a mudar o modo como pensamos, acreditamos e agimos. Às vezes, o que parece ser uma grande tragédia se transforma no melhor de nossas vidas. Aprendi isso por experiência própria e passei a valorizar a vida de uma nova maneira. Comecei a procurar o que era realmente importante para mim e acabei tomando a decisão de deixar a cidade sem árvores de Nova York e seu clima marcado pelos extremos. Alguns de meus clientes afirmaram que morreriam se eu os abandonasse, mas garanti-lhes que voltaria 2 vezes por ano para me certificar do seu progresso. E lembrei-lhes que o telefone encurta distâncias. Assim, fechei meu consultório e fiz uma longa e tranquila viagem de trem até a Califórnia, pois decidira recomeçar tudo de novo em Los Angeles. Embora eu tivesse nascido em Los Angeles muitos anos antes, não conhecia quase ninguém na cidade, exceto minha mãe e minha irmã, que agora moravam na periferia, a cerca de 1 hora do centro. Nunca havíamos sido uma família unida, mas mesmo assim tive uma surpresa muito desagradável ao saber que minha mãe estava cega havia alguns anos e ninguém se dera ao trabalho de me avisar. Minha irmã estava ocupada demais para me receber, de modo que não me preocupei em vê-la e comecei a cuidar de minha própria vida. Meu livro Cure Seu Corpo me abriu muitas portas. Passei a frequentar todo tipo de reunião New Age que podia encontrar.
Eu me apresentava e, quando sentia que era adequado, presenteava as pessoas com uma cópia do meu livro. Nos primeiros meses, fui bastante à praia, sabendo que quando ficasse mais ocupada, haveria pouco tempo para o lazer. Pouco a pouco, os clientes foram aparecendo. Recebi convites para falar aqui e ali, e tudo foi se ajeitando enquanto Los Angeles me dava boas-vindas. Cerca de 2 anos depois, pude me mudar para uma linda casa. Meu novo estilo de vida em Los Angeles não tinha nada de parecido com o que eu levara na infância. De fato, tudo corria perfeitamente, como nossas vidas podem mudar por completo em relativamente pouco tempo. Uma noite, recebi um telefonema da minha irmã, o primeiro em 2 anos. Ela me contou que nossa mãe, agora com 90 anos, cega e quase surda, caíra e fraturara a coluna. Num instante, minha mãe, que era uma mulher forte e independente apesar da idade, transformara-se numa criança indefesa, passando por um grande sofrimento. O acidente, como tudo na vida, teve o seu lado bom, pois serviu para romper a parede de segredos que havia em torno de minha irmã. Finalmente, estávamos todas começando a nos comunicar. Descobri que minha irmã também sofria de um grave problema de coluna, que a impedia de sentar e andar direito e lhe causava muitas dores. Ela sofria em silêncio e, apesar de estar abatidíssima, seu marido não tinha conhecimento da sua doença. Depois de passar um mês internada num hospital, minha mãe recebeu alta. Como de maneira alguma poderia cuidar de si mesma, veio morar comigo. Apesar de confiar no processo da vida, eu não sabia como iria lidar com a situação, de modo que me liguei com Deus e disse: certo, vou cuidar dela, mas você tem de me ajudar e precisa me arrumar o dinheiro necessário. O período de ajustamento foi difícil para nós duas. Minha mãe chegou num sábado. Na sexta-feira seguinte, eu teria de ir a São Francisco, onde ficaria 4 dias. Eu não podia deixá-la sozinha, nem desistir do compromisso. Mais uma vez, me voltei para Deus e falei: Deus, você vai ter que cuidar disso. Preciso encontrar a pessoa certa para nos ajudar antes de viajar. Na quinta-feira seguinte, a pessoa perfeita havia aparecido e já estava instalada com a incumbência de organizar a casa para mim e minha mãe. Foi outra confirmação de uma de minhas crenças básicas. O que preciso saber me é revelado, e tudo o que eu necessito vem a mim na divina ordem correta. Percebi que era hora de aula para mim de novo. Surgira a oportunidade de limpar muito daquele lixo da infância. Minha mãe não fora capaz de me proteger quando eu era criança, mas agora eu podia cuidar dela. Começou toda uma nova aventura para mim, envolvendo minha mãe e minha irmã. Dar à minha irmã auxílio que ela pedia era outro desafio. Fiquei sabendo que quando eu salvara minha mãe tantos anos atrás, meu padrasto descontara toda a sua fúria e sofrimento em minha irmã, e chegara a vez dela ser brutalizada. Percebi que o que começara nela como um problema físico fora enormemente exagerado pelo medo e tensão, junto com a crença de que não havia ninguém para ajudá-la. E então Louise entrou em cena, não querendo ser uma salvadora, mas assim desejando dar à irmã a oportunidade de escolher o bem-estar àquela altura da vida. Pouco a pouco, todos os acontecimentos do passado foram se revelando e o progresso ainda continua. Vamos progredindo passo a passo e me esforço para proporcionar uma atmosfera de segurança enquanto exploramos as várias vias alternativas de cura. Minha mãe, por sua vez, reage muito bem. Ela se exercita o melhor possível 4 vezes ao dia e o seu corpo está ficando mais forte e flexível. Comprei um aparelho auditivo e ela tornou-se mais interessada pela vida. Apesar da sua crença nos princípios da ciência cristã, persuadi-la a submeter-se a uma operação para a retirada da catarata de um olho. Foi uma enorme alegria para ela poder ver de novo, e nós também ficamos alegres por poder ver o mundo através dos olhos dela. Sua grande satisfação foi conseguir ler de novo. Minha mãe e eu começamos a encontrar tempo para conversar como nunca antes, e uma nova compreensão surgiu entre nós. Atualmente estamos ambas mais livres porque choramos e rimos juntas. Devo dizer que às vezes ela me irrita, o que serve para me dizer que tenho outras coisas para libertar do meu interior. Meu trabalho continua num ritmo sempre crescente. O número de funcionários que trabalham comigo aumentou sob a direção do meu gerente pessoal, Charlie Gerke.
Agora temos um centro com cursos e programas para internos. E é assim que estava a minha vida no outono de 1984. Nos vemos no próximo vídeo.